E bem-vindo ao Novembro Azul, um mês inteiro dedicado à conscientização dos homens sobre a importância do exame de próstata. O preconceito ainda é uma grande barreira e 61 mil novos casos de câncer surgem todos os anos aqui no Brasil. Aos 63 anos, seu José Luiz perdeu as contas de quantos exames de próstata já fez. O último foi na semana passada. Ele sabe bem que não pode vacilar quando o assunto é saúde. Depois do que recebeu o resultado dos exames, a tranquilidade é outra. Mas entre os homens, seu José é uma exceção. O preconceito ainda existe e esse tipo de exame é considerado polêmico. Só que todo esse tabu deve ser superado, já que em apenas um ano, o Instituto Nacional do Câncer informou que podem ser diagnosticados mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata. A mulher não faz vários tipos de exames, por que o homem também não tem que fazer? Nas ruas, pelo menos aparentemente, os homens têm levantado a bandeira do Novembro Azul, campanha criada para conscientizar os homens sobre a importância do exame de próstata. Assim como prevenir qualquer tipo de doença, também é uma forma de prevenir, né? Esse urologista alerta que só o exame de sangue não é o suficiente para prevenir a doença, ainda mais porque é um tipo de câncer silencioso. O crescimento do tumor de próstata é um crescimento muito lento e indolente. Então, nas fases iniciais, nos primeiros 10 anos, ele não causa sintoma algum. Ele só vai causar sintomas quando a doença está mais avançada. Ele pode causar obstrução urinária, sangramento na urina, dor nos ossos, mas isso só quando o câncer está muito avançado e a chance de um tratamento curativo é muito baixa. Os médicos recomendam que homens acima de 50 anos façam o exame. Mas se o paciente tiver algum caso de câncer de próstata na família ou ascendência negra, deve procurar o médico um pouco antes, aos 45 anos. Há quase um ano, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Ministério Público e a Polícia Federal começaram o desmonte do cartel de combustíveis do DF. Era a Operação Dubai e, na época, o Distrito Federal amargava a segunda gasolina mais cara do país, perdendo apenas para o estado do Acre. Agora, o mesmo levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que Brasília tem hoje o combustível mais barato entre as capitais brasileiras, consequência direta da intervenção na rede Cascol. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, divulgado nesta segunda-feira, apontou que o Distrito Federal contabilizou a gasolina mais barata do país na última semana. Por aqui, o litro é encontrado por até R$ 3,25. Já em outras capitais, o preço máximo chega aos R$ 3,63. A economia no bolso do consumidor acontece graças às medidas de combate ao cartel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e do Ministério Público. Dirigentes do Grupo Cascol chegaram a ser presos há quase um ano no início das investigações. Desde a intervenção, a gasolina vem caindo. O cenário é totalmente diferente de 2015, onde a gasolina já foi vendida para o consumidor a quase R$ 4,00 o litro. Até o ano passado, Brasília era a capital, onde os donos de postos tinham a maior margem de lucro do país. Fora isso, a gasolina chegou a ser a segunda mais cara do Brasil, perdendo apenas para o Acre. Mas ainda dá aquela sensação de que pode cair ainda mais. Exatamente. Mas do que isso, a gente precisa estar atento sobre o futuro imediato, né? O que a intervenção do CAD demonstrou de maneira cabal é que o cartel vinha artificialmente elevando os preços. Demonstrou com isso que é muito possível, sim, a gasolina aqui, os combustíveis aqui no Distrito Federal custarem bem menos, como estão custando agora, do que antes da intervenção. O problema é quando acabar a intervenção. O que é que vai ser de nós? Porque, novamente, a mesma lógica que administrava o Grupo Cascol vai voltar ao comando da empresa. As mesmas pessoas, os mesmos controladores. E aí, como é que vai ser? Nova intervenção? Ou a gente vai voltar a cair nas mãos dessa quadrilha que faturava mais de R$ 1 bilhão por ano a mais do que a sua margem do que uma margem de lucro razoável? O Grupo Cascol, minha gente, é proprietário de mais de uma centena de postos aqui no Distrito Federal. Não tem como combater cartel permitindo que uma única empresa controle
100 postos de combustível. O preço que essa empresa praticar será o preço determinado de mercado, ainda que ela não se articule criminosamente com as demais empresas que atuam aqui no Distrito Federal. É preciso desmantelar essa empresa, é preciso que o CAD faça como fez com outras grandes empresas em todo o Brasil, em vários estados, obrigar esse Grupo Cascol a diminuir de tamanho. Tem que se desfazer de uma parte considerável desses postos para nos dar a chance de sermos servidos por empresários desse setor de combustíveis que pratiquem preços justos. E atenção motoristas, as multas de trânsito estão mais caras a partir de hoje. O aumento, em alguns casos, passa de 200%. Usar o telefone ao volante e também beber e dirigir podem custar caro. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque agora tem que redobrar a atenção, né, Renata? Exatamente, Rodrigo. Um dos principais problemas hoje no trânsito é realmente o uso do celular. Então é muito comum essa cena de você verificar motoristas falando ao telefone, respondendo mensagens, olhando redes sociais, né? Então, olha só, a multa, que até então era de R$ 88, vai passar para quase R$ 300. Vai passar a ser uma infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. E tem mais. Não tem aquela desculpa que o semáforo parou, ficou vermelho e você está ali olhando, não. Porque mesmo assim, ele vai ser multado. Em qualquer ocasião, o motorista é multado se ele simplesmente estiver com o telefone na mão, mesmo sem fazer nada. Então, é muito importante mesmo ficar atento, porque o motorista que ele tira a atenção do trânsito, né, seja com o celular, qualquer outra coisa, é óbvio que está propenso mesmo a cometer batidas, seja batidas mais leves, até mais graves mesmo, podendo causar, inclusive, a morte de outras pessoas e dele mesmo, né? Então, por isso, é muito importante ficar atento. Outra multa também que passou a ser gravíssima, Rodrigo, é você estacionar em locais para deficiente ou mesmo para idoso. Então, a mesma coisa, multa de quase R$ 300 e também uma multa gravíssima de 7 pontos na carteira. A gente está vendo aí uma blitz, é muito comum também as pessoas pararem, né, e se negarem a fazer o teste do bafômetro. A partir de agora, quem se negar a fazer o teste do bafômetro vai pagar uma multa de quase R$ 3.000, olha só, R$ 3.000, vai ter a carteira apreendida por 1 ano e o carro também será retido. Isso porque, no entendimento aí dos fiscais, se a pessoa se negou, é óbvio que ela tem culpa no cartório, né? Então, vai cair ali naquela mesma leva de que foi pego embriagado. Então, atenção, se no período de 1 ano ele cometer essa mesma infração, ou seja, se recusar a fazer o teste, aí a multa dobra, quase R$ 6.000 e mesma coisa, né? Ele vai ficar sem a carteira dele. Então, é muito importante ficar atento. E lembrando que essas multas aí, Rodrigo, acima de tudo, para alertar o motorista, né? Porque o trânsito requer uma atenção realmente total ali da gente quando estamos dirigindo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Realmente agora vai pesar ainda mais no bolso do infrator. Mas me parece que esse é o caminho mesmo para fazer com que as pessoas peguem leve no trânsito, né? Hoje de manhã, os órgãos de trânsito aqui do Distrito Federal, excitadíssimos com essa nova lei que triplica o faturamento deles, já saíram às ruas desde cedo, metendo a caneta em todo mundo, muito felizes com tudo isso. Só tem uma maneira de você escapar da indústria da multa, é se comportando no trânsito. Faça como o Rodrigo Orengo, que é um motorista exemplar e muito atento no trânsito. Faça como eu, tenha pontuação 0 na sua habilitação. Só dessa maneira é que você se protege contra a chamada indústria da multa. E veja a seguir, crianças em tratamento contra o câncer têm dia inesquecível no Hospital de Brasília. É o que você confere logo depois do intervalo.